Meu nome é Ana Beatriz Silva. Tenho 30 anos. Há 3 dias eu morri. Pelo menos foi isso que todos acreditaram. Mas eu sobrevivi a algo impossível. E quando finalmente cheguei em casa, vi meu marido e minha filha sentados na beira da estrada, com as malas arrumadas ao lado deles. E o que meu marido disse em seguida não só me chocou, destruiu tudo o que eu achava que sabia sobre a minha vida. Antes de contar o que realmente aconteceu, pare um momento para curtir e se inscrever no canal e me dizer qual é o seu estado nos comentários. Agora, vamos começar. O momento em que meu carro perdeu o controle, tudo ficou em silêncio. Eu estava numa estrada estreita, bem longe da cidade grande, no interior de Minas Gerais. Tinha planejado essa viagem por semanas. Uma amiga antiga tinha se mudado para lá, para um lugar tranquilo cercado por morros e campos abertos. A vida andava tão corrida ultimamente, e eu vivia adiando a visita, mas naquela manhã decidi que não ia mais esperar. Entrei no carro e fui ao encontro dela. A estrada estava quase vazia, sem trânsito, sem barulho, só curvas longas e o vento batendo nas janelas. Parecia pacífico. Eu até me lembro de sorrir sozinha, pensando o quanto precisava daquela folga. E então aconteceu. Pisei no freio. Nada. Primeiro, achei que não tinha apertado direito. Tentei de novo, com mais força. Continuava nada. Uma onda fria percorreu meu corpo. Minhas mãos apertaram o volante enquanto o carro ganhava velocidade. A estrada à frente fazia uma curva fechada. E depois daquela curva, só havia um precipício profundo. Não, 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 sussurrei. Meu coração batendo tão rápido que parecia que ia sair do peito. Tentei de tudo. Bombei o freio, puxei o freio de mão devagar, virei o volante com cuidado, mas o carro não respondia como deveria. Era como se eu já tivesse perdido o controle, como se algo já tivesse decidido o que ia acontecer em seguida. A beira se aproximava, e naquele momento eu soube que, se ficasse dentro daquele carro, não ia sobreviver. Tudo desacelerou. Minha mente foi direto para meu marido e minha filha. O rostinho dela, o jeito que ela ri, o jeito que corre para me abraçar toda noite. Eu não podia deixar que aquela fosse minha última lembrança. Então fiz uma escolha, logo antes de o carro chegar na beira. Abri a porta e pulei. O impacto tirou o ar dos meus pulmões. Meu corpo rolou com força no chão irregular, uma dor aguda atravessando braços e pernas. Por alguns segundos, nem consegui respirar. Meus ouvidos zuniam, a visão embaçada. E então uma explosão alta ecoou atrás de mim. Virei a cabeça devagar e vi as chamas subindo lá de baixo. Meu carro tinha caído no vale e estava pegando fogo. Por um momento, fiquei só deitada ali, olhando. Se eu tivesse esperado mais um segundo, fechei os olhos, tentando controlar a respiração. Meu corpo doía, mas eu estava viva. De alguma forma, eu ainda estava viva. Não sei quanto tempo passou depois disso. Talvez minutos, talvez mais. Tudo parecia distante, como se eu estivesse meio acordada e meio sonhando. Lembro de vozes, passos, gente chamando. Moradores da região me encontraram. Eles me carregaram com cuidado, falando em tons preocupados que eu mal conseguia entender. Minha cabeça girava e eu não tinha força para falar muito. Tentei dizer meu nome, mas minha voz saiu fraca e entrecortada. Eles me levaram para uma casa simples ali perto. Não era hospital, só um lugar humilde, mas fizeram o que puderam. Limparam meus ferimentos, me deram água, me deixaram descansar. Meu celular tinha sumido, provavelmente perdido no acidente. Nos 2 dias seguintes fiquei ali. Não estava gravemente ferida, mas meu corpo estava exausto. Qualquer movimento doía, minha cabeça pesava, e às vezes eu só ficava deitada olhando para o teto, tentando juntar as peças. E só conseguia pensar na minha família. Eles deviam estar preocupados. Meu marido devia estar me ligando sem parar, sem entender por que eu não atendia. Minha filha devia estar perguntando onde eu estava. Talvez estivesse esperando na porta, achando que eu ia voltar a qualquer momento. O pensamento deles, assim, doía mais que qualquer ferimento. Preciso voltar para casa, eu repetia para mim mesma. No 3º dia, me senti forte o suficiente para me mexer direito. Agradeci às pessoas que me ajudaram. Nem sabia o nome delas, mas nunca vou esquecer o que fizeram por mim. Depois comecei o caminho de volta. A viagem pareceu mais longa do que antes. Cada passo carregava um sentimento estranho que eu não conseguia explicar. Talvez fosse só o cansaço,
Ou talvez algo dentro de mim já soubesse que as coisas não estavam certas. Quando finalmente cheguei na minha rua, diminuí o passo. Alguma coisa parecia errada. E então eu vi. Meu marido sentado na beira da calçada, minha filha ao lado dele chorando baixinho. Tinha malas ao lado deles. Não eram pequenas, eram malas bem arrumadas. Como se não tivessem mais para onde ir. Por um segundo, fiquei parada ali tentando entender o que estava vendo. Por que estavam lá fora? Por que pareciam daquele jeito? Dei um passo à frente e depois outro. Minha filha olhou primeiro, os olhos dela se arregalaram. Mamãe, meu marido virou a cabeça devagar. No momento em que me viu, o rosto dele mudou completamente. Era como se tivesse visto algo impossível, algo que não conseguia acreditar. Ele se levantou rápido, me olhando como se eu não fosse real. Por alguns segundos ninguém falou nada. Então, finalmente, com uma voz baixa e trêmula, ele disse: "Eles falaram que você não sobreviveu." Por um momento, fiquei só olhando para ele, tentando entender o que aquilo significava. Minha mente ainda estava processando tudo: o acidente, a dor, a longa viagem de volta. Mas isso não fazia sentido. "Do que você está falando?" Perguntei baixinho, a voz mal firme. "Eu estou bem aqui." Minha filha correu para mim e enrolou os braços em mim com força, chorando no meu peito. Eu a segurei perto, sentindo as mãozinhas dela me apertando como se tivesse medo que eu desaparecesse de novo. Meu coração doeu na hora. Estou aqui, sussurrei, passando a mão no cabelo dela, mas meus olhos ficaram no meu marido. Ele ainda parecia abalado, como se não conseguisse acreditar totalmente que eu estava ali na frente dele. "Eles nos disseram que você tinha ido embora", repetiu, dessa vez mais devagar. "Disseram que seu carro caiu no vale, que explodiu. A polícia veio. Falaram que ninguém poderia sobreviver àquilo. Engoliam seco. Nem encontraram o corpo", continuou, a voz apertada. "Mas disseram que depois de um incêndio daquele jeito, não sobrou nada para encontrar. Um silêncio pesado se instalou entre nós." "Então vocês simplesmente acreditaram?" Perguntei baixinho. "Não fui só eu", disse ele, passando a mão no cabelo, claramente sobrecarregado. "Todo mundo acreditou. Sua família veio correndo. Eles resolveram tudo tão rápido. Nem tive tempo de pensar." Alguma coisa no jeito que ele falou não me desceu bem. "Resolveram o quê?" Perguntei. Ele desviou o olhar por um segundo. Depois voltou para mim. "Tudo. A casa, os documentos, até os preparativos do velório." Meu peito apertou. "Como assim a casa?" Ele soltou um suspiro longo, como se estivesse segurando aquilo havia muito tempo. "No dia seguinte ao acidente, seus pais e seu irmão apareceram", contou. "No começo, agiram normal, tristes, emocionados, como qualquer um ficaria." Ele parou, mas depois as coisas mudaram. Senti uma inquietação estranha subindo no peito. "Eles começaram a fazer perguntas", continuou, "sobre a propriedade, sobre a casa, sobre os papéis." Meu coração desacelerou, mas não de um jeito bom. E então a voz dele baixou um pouco. "Eles começaram a me acusar." Meus olhos se arregalaram. "Acusar você de quê?" Ele olhou direto para mim agora, a expressão séria, cansada, quase destruída. "Disseram que eu tinha alguma coisa a ver com o seu acidente." Por um segundo, nem consegui reagir. "O quê?" sussurrei. "Disseram que não fazia sentido", continuou. "Que eu tinha sido o último a ficar com você, que a gente tinha brigado antes, que a casa estava no seu nome e eu ia me beneficiar se você sumisse." "Isso é loucura", falei rápido, balançando a cabeça. "Como eles puderam sequer?" "Não pararam por aí." Ele me interrompeu com delicadeza. Eu fiquei em silêncio. "Disseram que tinham provas, mensagens antigas, pequenas discussões, coisas tiradas do contexto", disse. "E seu irmão?" Ele ainda falou que tinha gente que viu a gente discutindo recentemente. Eu olhei para ele, sentindo uma mistura de choque e raiva crescendo dentro de mim. "Isso não é prova", falei firme. "Eu sei", respondeu. "Mas eles não ligavam para a verdade. Só precisavam de algo que soasse convincente." Eu sentia agora. Alguma coisa estava muito errada. "O que eles queriam?" perguntei. Ele não respondeu logo. Em vez disso, olhou para nossa filha, ainda agarrada a mim com força. Depois voltou para mim. "Eles me disseram que, se eu não saísse quieto", falou devagar, "iam procurar a polícia." Meu estômago revirou. "Disseram que em casos assim, o marido sempre é o primeiro suspeito", acrescentou. "Que a polícia não ia esperar prova completa. Iam me prender primeiro." Senti um frio percorrer meu corpo. "E nossa filha?"
Perguntei, a voz mais suave agora. O maxilar dele apertou. Disseram que se eu fosse preso, ela não ia ficar comigo. Olhei para ela, ainda me segurando, e alguma coisa dentro de mim se quebrou um pouco. Disseram que iam levá-la, continuou, que seria mais seguro para ela ficar longe de alguém que podia ter matado a própria esposa. As palavras pesavam, feias, erradas. Então você simplesmente saiu? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ele balançou a cabeça devagar. Não saí por medo de mim mesmo, disse. Saí por causa dela. Tocou de leve a cabeça da nossa filha. Não podia arriscar. Não podia deixar que atirassem de mim. Fechei os olhos por um segundo, absorvendo tudo. Então eles te expulsaram, falei baixinho. Não me deram escolha, respondeu. Trocaram as fechaduras, arrumaram nossas coisas e mandaram a gente embora. Abri os olhos e olhei além dele, na direção da casa. Minha casa. Mas alguma coisa nela parecia diferente agora. Fria, distante, como se não me pertencesse mais. Eles estão lá dentro, não estão? Perguntei. Ele assentiu. Estão morando aí desde o segundo dia, disse. Um silêncio estranho caiu de novo. Tudo tinha acontecido tão rápido. Rápido demais. Meu acidente, a reação deles, as acusações, tomar a casa. Não parecia normal. Não parecia certo. Olhei de volta para ele. Ninguém questionou isso, perguntei. Ninguém achou que estava rápido demais, conveniente demais? Ele deu um sorriso pequeno e cansado. Quando as pessoas acreditam que você morreu, não fazem muitas perguntas, disse. Aquela frase ficou comigo por alguns segundos. Não falei nada. Só fiquei ali segurando minha filha, olhando para casa, tentando entender como tudo tinha mudado em apenas 3 dias. Então, devagar, respirei fundo. Essa casa é minha, falei baixinho. Meu marido não respondeu, mas vi alguma coisa mudar na expressão dele. Não era medo, nem dúvida, só esperança. Olhei direto agora para aquela porta e, sem dizer mais nenhuma palavra, comecei a andar. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, mas dessa vez eu não estava mais confusa. Sabia exatamente para onde estava indo. O portão rangeu quando o empurrei devagar. Tudo parecia familiar, mas nada parecia o mesmo. O próprio ar estava diferente. Frio, hostil. Cheguei na porta, parei um segundo, depois bati. Uma vez, 2. Passos se aproximaram. A porta abriu, e lá estavam eles. Minha mãe, meu pai, meu irmão, todos parados me olhando como se eu não devesse existir. Os rostos deles ficaram pálidos. Os lábios da minha mãe se abriram um pouco, mas nenhuma palavra saiu. Meu irmão deu um passo para trás, sem nem perceber. O silêncio encheu o espaço entre nós. Olhei para cada um deles devagar, com cuidado. Então falei, surpresa com minha própria voz. Estava calma, firme, calma demais. Vocês pensaram. Meu pai tentou falar, mas a voz falhou. Que eu estava morta, completei por ele. Ninguém negou. Dei um passo para dentro. Ninguém me impediu. Vocês agiram rápido, falei olhando ao redor. 3 dias e tudo mudou. Minha mãe finalmente encontrou a voz. Não tivemos escolha, disse rápido. Achamos que você tinha ido. Precisávamos assumir a responsabilidade, resolver as coisas. Resolver as coisas? Repeti, virando para encará-la. Por segurança, acrescentou meu irmão. Tinha muitas perguntas. A situação não parecia certa. Olhei fixo para ele. Que situação? Perguntei. Ele hesitou, depois falou. O acidente, o incêndio, ele sendo o último a ficar com você. Precisávamos pensar em tudo. Então a solução de vocês, falei devagar, foi jogar meu marido e minha filha para fora dessa casa. Não foi assim, disse minha mãe, balançando a cabeça. Estávamos protegendo o que é seu. Protegendo sua propriedade tomando ela? Perguntei baixinho. Nenhuma resposta. Estávamos pensando na sua filha também, acrescentou meu pai. A segurança dela importa. Aquilo bastou. Antes que eu pudesse responder, a porta atrás de mim se abriu mais. Meu marido entrou. Todos se viraram para ele na hora. E no momento em que o viram, alguma coisa mudou. O choque virou desconforto. Ele não parecia bravo, parecia calmo, mas tinha alguma coisa nos olhos dele, algo mais forte que raiva, verdade. Ele deu um passo à frente devagar. Não, disse. A palavra era simples, mas cortou tudo. Isso não era sobre segurança, continuou, olhando direto para eles. E não era sobre responsabilidade também. Silêncio. Ele deu mais um passo.
Isso era sobre ganância. Ninguém falou. Ninguém nem tentou interromper. Vocês nem esperaram, disse, a voz firme mas pesada. Nem uns dias, nem um pouquinho de esperança que ela pudesse voltar. Minha mãe olhou para baixo. Meu irmão apertou o maxilar. Vocês entraram nessa casa como se ela já fosse de vocês, continuou. Arrumaram nossas coisas, nos jogaram para fora e ainda me disseram que eu ia ser preso se não saísse quieto. Meu pai tentou responder. Estávamos só sendo cautelosos. Não, disse meu marido de novo, mais firme dessa vez. Vocês estavam sendo egoístas. A sala ficou completamente em silêncio. Vocês usaram o medo, acrescentou. Usaram mentiras. Usaram a morte dela para tomar tudo. Aquelas palavras caíram pesado. Ninguém tinha resposta porque não existia. Fiquei ali ouvindo, observando, e alguma coisa dentro de mim ficou muito clara. Respirei devagar. Depois dei um passo à frente. Essa casa, falei baixinho. Todos os olhares se voltaram para mim. Essa casa é minha. Minha voz não tremeu. Sempre foi minha. Olhei para cada um deles de novo. E ninguém vai tirar, lá de mim. O silêncio ficou mais profundo. Minha família mora aqui, continuei. Depois parei. Minha família de verdade. Aquilo deixou claro. Meu marido e minha filha, falei. Não eles. Nunca eles. Andei até a porta e abri completamente. A mensagem era clara, mas eu ainda disse, vocês devem ir embora. Ninguém se mexeu. Então repeti, saiam dessa casa. Meu irmão olhou para meu pai. Os olhos da minha mãe se encheram de alguma coisa. Talvez arrependimento, talvez medo, mas não importava mais. A partir de hoje, falei, a voz calma, mas definitiva, não tenho mais relação com vocês. Aquilo acertou mais forte que tudo. Sem ligações, sem visitas, nada. Silêncio, pesado, final. Vocês me mostraram tudo o que eu precisava ver. Acrescentei. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. Depois, devagar, um por um, eles saíram. Sem discussões, sem mais desculpas, só passos quietos, deixando para trás tudo o que tentaram tomar. A porta fechou, e assim a casa voltou a parecer minha. Virei. Meu marido estava ali me observando. Minha filha correu para mim de novo, me abraçando forte. Dessa vez, eu a segurei ainda mais perto, não por medo, mas por certeza. Algumas pessoas esperam o momento certo para mostrar quem realmente são. Outras nem esperam tanto tempo.